Fala galera, Matheus Starling aqui e voltando com a série onde eu respondo perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. Obviamente essas perguntas são pertinentes para o Instagram, mas também aqui para o YouTube, tá bom? E a pergunta que eu vou responder agora, quem me enviou foi o Everton Nardini e está me perguntando sobre paciência, processos, dominar os assuntos de base, acúmulo de conteúdo, enfim, quem não enfrenta problema com isso, tá bom? Então eu creio que vai ser um baita assunto para a gente debater aqui nos comentários, então fica ligado no vídeo até o final. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Starling, diretor da Starling Academy of Music. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre guitarra, conteúdos para professores de música e muito mais. Se inscreve aqui. E eu já deixo a minha pergunta. Você tem sofrido com ansiedade? Tem sido para você difícil estar lidando com tanto conteúdo, com tanto um bombardeio de informação? E a gente já começa falando exatamente sobre isso. A gente tem vivido um momento muito complicado, talvez o momento mais difícil de todos os tempos em relação à ansiedade. O que é ansiedade, né? É você não ter paciência. E o que é ter paciência? É esperar com consciência. O que significa isso? É você ter a compreensão adequada do tempo que leva para você alcançar determinado resultado que você busca. Por que as pessoas têm andado tão ansiosas? Porque elas projetam na cabeça delas que determinado resultado pode ser alcançado num tempo menor. Então, quando você começa a buscar esse resultado e você não o alcança, você começa a ficar frustrado. Como que a gente traduz isso na música, por exemplo? O que dá para fazer em 6 meses no melhor cenário e no cenário médio? Bem, cara, você não vai tocar em 6 meses um solo do Slash, por exemplo, com a mesma habilidade que ele tem, com o mesmo som, com a mesma qualidade. 6 meses não dá para isso. O que dá para fazer em 6 meses? Cara, você vai aprender as suas primeiras musiquinhas, os seus primeiros acordes, vai tirar uns riffzinhos, vai começar a tirar uns solinhos, entradas de música. É isso, é assim, um bom normal para muita gente. Na melhor das hipóteses, né, alguém que tem uma aptidão, tem um ambiente melhor, pode ir melhor do que isso, mas galera, tem gente que quer em 6 meses, em 1 ano, ter resultado de 10 anos. Então o que acontece? Chega lá nos 6 meses, chega lá num ano, o cara desiste. Por quê? Ele ficou ansioso, ele ficou frustrado e perdeu a motivação. Tem um vídeo aqui no YouTube que é até bem recente, que eu falo sobre maestria. O que é maestria, né? É você alcançar aquele patamar de reconhecimento da sua habilidade. E o Anders Ericsson fala que tem um tempo médio de 10 mil horas estudando de forma adequada, ou seja, você tem um meio fomentador, você tem orientação e com 10 mil horas, em tese, você estaria alcançando esse patamar de maestria. Gente, 10 mil horas. Quanto tempo que demora para você estudar 10 mil horas? Não vai vir em 4 anos, nem 5, nem 6, vai demorar mais tempo. A maestria é para todo mundo? Sim, mas é obviamente que a imensa e esmagadora maioria não vai prosseguir com isso, porque a vida é como se fosse um funil. O que é um funil, né? Ele é aberto aqui em cima, ele vai afunilando. Muita gente começa. Todo mundo começa todos os dias a tocar guitarra, a tocar um instrumento, mas poucas pessoas vão descendo nesse funil, essa pirâmide invertida, por muitos motivos. E um desses motivos é essa questão de ansiedade. É você projetar um resultado que é irreal para o tempo que você pretende gastar. Então a primeira dica que eu deixo para vocês é vocês buscarem ter mais consciência em relação a isso. Eu falo muito sobre você curtir o processo. Curtir o processo não isenta você de querer ser bom, excelente, de ser competitivo, não, mas se o processo para você é extremamente penoso, é chato, cara, você vai desistir. Até porque você não é obrigado a estudar o seu instrumento. Ou seja, se você não vê benefício, você não tem gosto nesse processo, você fatalmente vai deixar de lado. Sobre esse assunto, dominar os temas, os assuntos de base. Bem, isso é muito difícil para quem está começando compreender o que é base e o que não é. Porque você ainda está num período de inconsciência sobre a sua jornada. Como eu falei sobre um funil, muita gente começa lá em cima. E nessa jornada de consciência, o que tem nessa jornada? É exatamente você começar a ser mais consciente sobre, bem, isso aqui é básico e eu estou pulando. Olha só, eu preciso revisitar esse tema com mais cuidado. E normalmente isso só vai acontecer se você tem uma orientação de uma pessoa que já passou por essa jornada. O que acontece com a maioria? As pessoas elas vão indo atrás de tendências. Bem,
O lance agora é neo soul. Bem, o lance agora é acorde tipo drop 2. Bem, o lance agora é menor melódica. E o cara vai indo atrás das tendências. Bem, o grande livro agora é esse. Bem, o grande método agora é esse. O que é que acontece? A pessoa ela fica pulando assuntos que são muitas vezes desconexos. Isso, mais uma vez, gera o quê? Gera ansiedade, gera frustração e a pessoa não consegue trabalhar aqueles assuntos que são básicos e se você não domina ele antes, é como você construir um prédio, um alicerce fraco, né? Se você não tem um alicerce com estacas profundas, você não consegue subir muitos andares. É a mesma coisa na música. Eu costumo falar para você começar do jeito que dá. Cara, comece do jeito que dá. Se você é iniciante, vai cutucando em vídeo, vai pegando com um colega, mas vai chegar uma hora que vai ter um teto de bronze. Quando bater esse primeiro teto de bronze que você tem, cara, não estou conseguindo transpor isso aqui, procure ajuda. Procure ajuda de alguém que é mais experiente. Por quê? Ninguém chega longe sozinho. Junto com outras pessoas, você vai mais rápido e você vai chegar mais longe. Esse processo vai ser menos penoso para você e isso vai gerar menos ansiedade nesse seu processo, porque você está sendo orientado corretamente. Por isso que eu sempre falo desses 4 pilares da aprendizagem musical, que é o quê? Método, prática, se você não praticar não adianta, método. Eu falo sobre mentor, ou seja, essa orientação, esse olhar de alguém que é mais experiente, e o grupo de fomento, é que você está num lugar que vai te puxar para cima, vai te ajudar a se sentir mais motivado, você vai estar em encontro com outras pessoas que possuem os mesmos objetivos que você. Por fim, vou falar sobre o acúmulo de conteúdo. O que acontece? Isso funciona quase como uma droga. Você sente satisfação por estar tendo acesso a muita coisa. O seu cérebro ele te dá aquele primeiro sinal, libera para você um monte de endorfina, você está feliz. Caramba, olha o tanto de métodos que eu estou baixando aqui. Um amigo meu me emprestou, cara, um pendrive com 100 métodos. Quanto conteúdo deve ter ali dentro? Quanto conhecimento? Imagina o que vai acontecer com o meu play. Poxa, tem um monte de playback aqui. Poxa, tem um monte de videoaula. Então, a princípio, você fica feliz. Por quê? O seu cérebro está pilhado. Conteúdo, vamos embora! Mas o que vai acontecer depois que passa esse efeito? Você começa a cair na realidade de que, bem, tem um monte de coisa, mas está tudo desorganizado. Eu não sei por onde começar. E o mesmo conteúdo que te proporcionou alegria, ele vai te proporcionar frustração e ansiedade. E por que isso acontece? O nosso cérebro, a maneira como ele foi moldado ao longo de séculos e milênios, ele não foi preparado para tanto conteúdo. Se você for pegar historicamente, poucas cidades do mundo possuíam, por exemplo, bibliotecas. Normalmente as grandes bibliotecas estavam dentro de centros universitários. Hoje você na internet tem 1 milhão de vezes mais conteúdo do que a maior biblioteca do mundo. Então perceba só a disparidade. Antes era muito difícil ter acesso a conteúdo. Agora você tem acesso a todo o conteúdo. Na internet, gente, tem todo o conteúdo que você precisa. Ter conteúdo não é mais um problema. O problema é outro. É você conseguir ter a curadoria desse conteúdo. É você conseguir ter uma metodologia que é adequada de todo esse conteúdo. Porque você pode passar um conteúdo para frente de muitas maneiras. Mas qual é o método que você vai seguir? Você não pode seguir todos os métodos ao mesmo tempo. Você tem que pegar uma linha de pensamento e seguir com ela. Se você pega, por exemplo, a pirâmide do William Glasser, que é a pirâmide da aprendizagem, observa só que no fundo da pirâmide, que é a maneira como você, em tese, mais aprende, não está escrito que é leitura, método, por exemplo. Pelo contrário, através da leitura, ou seja, de métodos ou livro, normalmente é a maneira que você menos vai aprender. Isso é meio chocante, porque é exatamente o problema que a gente tem. Você tem acesso a um monte de conteúdo escrito, por exemplo, de música. A chance de você se desenvolver com esse conteúdo que está numa folha, seja virtual ou não, é muito pequena. Por alguns motivos. Um, que música é som, é emoção, e 2, que é o que está ali na pirâmide. Você aprende muito mais quando você está discutindo com outras pessoas, quando você tem a oportunidade de absorver e debater sobre esse assunto. Por isso que o grupo de fomento ele é tão importante. Isso não quer dizer que não seja válido o livro, não. É válido, mas ele sozinho, em tese, é o que vai menos te render conhecimento na prática. A aprendizagem, ela é ativa, ou seja, você não vai aprender passivamente lendo o que está ali e tentando
filosofar a respeito, você vai aprender como. Você absorve o conteúdo e você já tem que colocar em prática. Isso é um grande mal. As pessoas são bombardeadas por conteúdo o tempo inteiro. Ao invés delas receberem o conteúdo, colocar em prática e voltar para compreender um pouco mais e você volta para o campo de batalha, não. As pessoas elas ficam passivas, recebendo conteúdo, lendo, se informando, mas não possuem esse passo prático. A aprendizagem é ativa, você tem que fazer. Quando você faz, você volta sabendo qual é a sua próxima necessidade. Aprender fazendo é sempre melhor. Por isso que eu falei, cara, mete as caras, comece como mudar em qualquer coisa. Comece. Quando você começa, você melhora inclusive suas perguntas. Eu recebo umas perguntas tipo assim, por onde começar na harmonia? Por onde começar no improviso? Cara, essa pergunta é uma bosta. Por quê? Você simplesmente começa e depois você pergunta, estou tendo dificuldade em perceber os graus? Por que no dórico o terceiro grau não é menor, igual é no maior? Então você faz uma pergunta específica. A aprendizagem ela é assim, gente. Tem que meter as caras e fazer. Então comenta aqui para mim qual tem sido a sua maior dificuldade nesse processo de aprender. Você é um cara que tem colocado a mão na massa, você fica o dia inteiro vendo um monte de conteúdo, tentando absorver um monte de coisa, mas no final das contas você não consegue botar em prática. Escreve aqui para mim, eu estou sempre lendo e estou sempre usando esses conteúdos para conteúdos novos. E se você não conhece a minha escola, vou deixar aqui embaixo na descrição a Starling Academy of Music, onde você tem acesso a todos os meus conteúdos, mas não é só ter acesso a todos os conteúdos organizados, mas é também ter o meu acompanhamento. A gente tem 10 mentorias ao vivo todos os meses, tem grupo de fomento 24 horas, todas as suas perguntas, seus vídeos serão analisados, tá bom? Deus te abençoe e grande abraço.